amigos, boa noite. Bem-vindos a esse encontro Estudando com Joana de Ângeles, promovido pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Desde o primeiro episódio, nossa intenção aqui é despertar uma semente em cada um de nós para o estudo, para o aperfeiçoamento, para o conhecimento de si mesmo. E Joana de Ângeles é um desses espíritos que se fez presente através da mediunidade de Divaldo Franco para nos esclarecer muita coisa. Nos primeiros capítulos, nas primeiras partes, nós falamos sobre as encarnações que Joana de Ângeles teve, as que nós conhecemos, né? Como Joana de Cusa, a querida Clara de Assis, Sor Juana Inês de la Cruz, e a última que se tem conhecimento no Brasil, em Salvador, sendo morta em 1822, também com o nome de Joana. Pois bem, esse espírito nós procuramos trazer aqui, esclarecer aqui com a psicóloga Alzira Leal, alguns dos conceitos de ego, self, arquétipo. Com isso deu para ver, assim esperamos, aquilo que nos compõe. Todos nós temos ego. O ego compõe a psique, é uma parte natural da nossa psique. Então, às vezes, algumas pessoas dizem, precisamos eliminar o ego, precisamos eliminar o egoísmo. Ou melhor, precisamos reconhecer que temos o egoísmo para sabermos como lidar com ele e fazê-lo ir ao encontro do self, aquela parte nossa maior, né, que todos nós trazemos. Joana também fala muito nos arquétipos, que foi falado aqui também pela Alzira. E Jesus é o arquétipo da perfeição humana, o máximo que um ser humano pode atingir. E ele nos diz que tudo que ele fez nós podemos fazer também. E às vezes a gente quer levar as coisas ao pé da letra, e não é assim. Toda a vida de Jesus, todos os seus ensinamentos são carregados de um simbolismo. E foi falado aqui da importância do símbolo. Como nós vimos na parábola do filho pródigo, o olhar que Rembrandt tem, a partir da sua vivência, sobre como ele descreve aquela cena. Mas vamos voltar a essa questão do filho pródigo, para olharmos para nós mesmos, agora já com esses conceitos, já tendo visto a parábola até o final. Existem N outras interpretações dessa parábola, mas nós trouxemos o que Joana de Ângeles nos mostra, né? Esse espírito que conviveu na sua primeira encarnação, que se tem notícia, Joana de Cusa, com Jesus, ali no dia a dia. Então, ela nos mostra coisas que às vezes a gente não percebe, não tem um olhar atento. Durante quanto tempo essa parábola ficamos fixados apenas naquele filho que, poxa, como ele foi perverso com aquele pai, né? Pegar a herança e ir embora, ignorar o pai, e não olhamos, ou muitas vezes olhamos para aquele filho mais velho e o achamos um injustiçado. Mas quanta mágoa, quanto rancor ele tinha, aquele espírito, né? Aquele ser, não é um espírito, é uma parábola. Mas quanto egoísmo é representada naquela figura. Quando ele diz, poxa pai, eu sempre te servi e você nunca me deu nada. Quantas vezes nós temos atitudes assim? E nós dizemos, às vezes com toda pureza, sabe? Sentindo, achando que sim, que nós estamos fazendo as coisas só por amor, só por boa vontade, mas nos magoamos, nos ressentimos quando as coisas não saem como nós queremos. Então, Joana de Ângeles nas suas diversas reencarnações conhecidas, por isso mesmo só um exemplo a ser seguido.
Nós vamos encontrar Joana de Ângeles também no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, o item 7, a paciência, um espírito amigo, Havre, 1862. Esse espírito amigo é a própria Joana de Ângeles. E esse item ela termina nos convidando: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós, e não tinha nada de que pudesse ser acusado, enquanto vós tendes vosso passado a expiar e tendes de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. E aí a gente usa e vê essa frase junto com a imagem que ela passa, a análise que ela faz daquele pai misericordioso da parábola do filho pródigo, que acolhe sempre, com toda misericórdia, com todo amor. Nós vamos encontrar ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos itens 13 a 15, mais uma vez, na Instrução dos Espíritos, esse espírito amigo, ainda em 1862, no capítulo 18, que é muitos chamados e poucos os escolhidos. Não à toa esse espírito vem nos esclarecer nesse capítulo. Toda a sua obra, ela nos convida a sermos um desses escolhidos, ou melhor, a escolhermos a melhor parte, a escolhermos seguir ao Cristo, seguir o seu ensinamento. Olhando para nós, será dado àquele que tem. E aí ela vai dizer no final, no item 15, no finalzinho do item 15, ela nos incita: coragem, trabalhadores, pegai vossas grades e vossos arados, arai vossos corações, arrancai deles o joio, o mal, semeai nele o bom grão, o bem que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir frutos de caridade. Depois de nós já termos visto todo o simbolismo que ela emprega na sua obra, esse arrancar esse joio, acho que fica muito mais claro para nós. Primeiro, nós temos que reconhecer que temos esse joio. Vivemos num mundo onde predomina o mal. Portanto, é ilusão acharmos que somos bons o tempo todo. Não, nós temos uma parte bem cruel às vezes. Está tudo gravado no nosso perispírito, está tudo gravado no inconsciente coletivo. Tudo isso nos compõe. Cada um de nós tem o seu inconsciente individual, fruto de todas as suas vivências. Então isso já nos mostra como é primário a gente querer julgar os outros. Apesar de Jesus ter dito que com a mesma medida que medirmos, seríamos medidos, mas às vezes nós fazemos ouvidos moucos para isso e julgamos. Muitas vezes isso vai indo numa caminhada tão grande que a gente, de repente, já nem se dá conta do que está fazendo. Aquilo já vira instintivo em nós. Daí a importância do autoconhecimento. Vigiai e orai. Né? Jesus nos adverte isso. Jesus, nas parábolas do bom samaritano, por exemplo, ele mostra claramente: olha, não tem importância ser um doutor da lei. O doutor da lei não era aquele homem bom que queria difundir o ensinamento de Jesus, que estava do lado de Jesus. Não, ele faz uma pergunta bem maliciosa, bem capciosa, querendo, mais uma vez, pegar Jesus. Os sacerdotes não estavam absolutamente satisfeitos com a presença de Jesus. E ele, amorosamente, em nenhum momento a gente vai ver Jesus reprochar alguém.
É verdade que ele chama os fariseus de raça de víboras, de sepulcros caiados, mas nem a eles é negado o direito de conquistar o reino dos céus com seus esforços. Então Jesus escolhe o samaritano, aquele ser que naquela época era absolutamente desconsiderado pelos judeus. Era assim, eles não podiam nem entrar no templo de Jerusalém, eles tinham o próprio templo. E ali Jesus leva o fariseu, lá o sacerdote, a reconhecer que quem amou ao próximo foi justamente um samaritano. Ele teve que dizer, ele não usou a palavra samaritano, mas quem te parece que cumpriu a lei? Aquele que usou de misericórdia. Então, misericórdia, amor, perdão, compaixão, são palavras que estão presentes na obra de Joana, que estão presentes no Evangelho. No livro Entrega-te a Deus, que é uma obra muito bonita, esse título, Entrega-te a Deus, já é um convite a nós pararmos e pensarmos: que vida eu estou vivendo? Que ênfase a que eu estou dando? A minha vida material, as aparências, ou eu estou efetivamente buscando o meu crescimento, meu desenvolvimento espiritual? E ela vai falar, num determinado momento, falando de Jesus, né, de quando ele veio, diz assim: para despertar a consciência individual e coletiva, e agora a gente já pode analisar esse individual e coletiva de uma maneira mais ampla, penso eu, que se encontrava obumbrada, quer dizer, obscurecida. Jesus veio à Terra nos dias tormentosos e trouxe a mais extraordinária mensagem de amor e de dignificação humana, nunca antes ou depois apresentada. Apesar disso, porque feria interesses sombrios dos poderosos, ele foi crucificado. Tentaram silenciar-lhe a voz, matando-o, como sempre fazem os perversos, olvidando que ideias somente são combatidas com outras superiores. E como as suas eram normas para a felicidade humana, ultrapassaram o tempo, arrastaram multidões para logo depois serem mutiladas, adaptadas aos interesses mesquinhos dos imperadores e chefes religiosos, sem que, no entanto, desaparecessem. Então, essa é mais uma chamada que Joana nos faz, mais um convite para a nossa perseverança nos dias de hoje. Viver o Evangelho é motivo, muitas vezes, de escárnio para muitos. Os preconceitos continuam existindo quase que do mesmo jeito. Só que chegado o tempo da separação do joio e do trigo, é preciso que nós pensemos um pouco mais sobre isso. E ela diz ainda que aquelas lições exaradas na cátedra da natureza e vivenciadas no seu exemplo conseguiram superar todos os mecanismos constritivos, adulteradores, permanecendo como estrelas apontando rumos na noite dos tempos para serem ressuscitadas pelo Espírito da verdade, conforme ele o prometera. E o Espírito da verdade, nós espíritas, vemos como sendo a própria doutrina espírita. Mas nos questionemos: nós somos espíritas porque frequentamos uma casa espírita, ou nós somos espíritas como Kardec nos fala no Evangelho? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos seus esforços em domar as suas más inclinações. E quando ele fala no homem de bem, ele cita 18 características do homem de bem. Vamos olhar o Evangelho. Vamos olhar essas características. Assim, ele ainda termina dizendo: e isso não é tudo. Então, vamos reconhecer
que ainda nos falta muito para chegarmos a ser esse verdadeiro homem de bem. Mas nós estamos aqui vivendo essa época, com a permissão de Deus, cumprindo a nossa parte, ou bem ou mal. Mas se nós nos examinarmos constantemente, se nós reconhecermos as nossas fraquezas, a nossa humanidade, sem fazermos disso um autoflagelo, sem trazermos, Joana fala tanto, né, em responsabilidade. Culpa é uma palavra pesada, é uma palavra que foi usada durante muito tempo para manter as pessoas subjugadas. É o que ela falou aqui da adulteração das palavras de Jesus, né? Que foi usada por tanta gente para deter o poder com interesses mesquinhos dos imperadores e chefes religiosos. Sim, chefes religiosos. O fato de se dizer um chefe religioso, de exercer esse papel, não quer dizer que seja um espírito mais elevado. Quantas vezes na história a gente vê isso? E também no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos advertem, haverão falsos cristos, falsos profetas. Como é que se reconhece o verdadeiro profeta? Jesus nos diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Então são todos esses ensinamentos que Joana vem trazendo e esclarecendo, ponto a ponto, nos mostrando primeiro quem nós somos, que nós devemos buscar esse quem sou eu. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses dos universos. Templo de Apolo. E isso vem, e até hoje, nós ainda não nos conhecemos. Mas ela nos mostrou na sua obra, né? E nos mostra na sua obra, que é muito mais extensa do que o pouco que nós trouxemos aqui, porque o nosso objetivo era apenas de plantar uma semente, de pelo menos curiosidade sobre esse espírito, sobre essa obra grandiosa dessa benfeitora. Então, cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um dever a cumprir. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos perfectíveis. Tem uma passagem que ela termina aqui o capítulo dizendo: evitai o ressentimento e o melindre, a maledicência, porque todos eles corrompem o coração e entorpecem o discernimento, embriagando o ser com tóxicos do egoísmo exacerbado. Sede afáveis, gerando simpatia sem afetação e ternura sem pieguismo, onde quer que vos encontreis. Então, são chegados os tempos de nós pormos em prática. Mas muitas vezes nós ainda ficamos na dependência de alguém que venha nos dizer isso ou aquilo, de alguém que venha nos dizer como proceder, como não proceder. Os nossos caminhos, nós precisamos sim todos uns dos outros, mas cada um de nós vai percorrer a sua trilha sozinho. Cada um de nós tem que carregar a sua cruz. Entenda-se por sua cruz todo o seu fardo passado. Trazemos, além dos nossos erros, os nossos acertos, as nossas virtudes, porque já temos algumas, poucas é verdade, mas são as virtudes possíveis no mundo de provas e expiações. São coisas que nós podemos fazer. Então não nos cobremos grandes feitos, grandes atos. Isso não é importante. Se nós nos conhecermos, se nós nos reconhecermos, se aceitarmos a nossa pequenez, a nossa humanidade, as nossas angústias, as nossas aflições, bem-aventurados os aflitos. Jesus nos mostra o reino de Deus que está em cada um de nós. É como cultivar uma planta. Nós temos essa semente do reino de Deus em nós. Agora, como é que nós estamos tratando esse terreno? Nós espíritos. Deixa para lá e eu vou viver a minha vida material, depois eu penso nisso.
meia hora por dia eu faço uma oração, eu faço uma leitura, depois vamos à vida, porque a vida é breve, então a gente precisa viver. E a gente vai dando mais importância a essa vida menor, a vida do espírito, do que a vida maior, a vida da matéria, perdão, do que a vida verdadeira, a vida do espírito. Então a gente diz, para mim é muito difícil sim, a obra de Joana de Ângeles, mas o Divaldo, a gente falou nisso aqui nos primeiros episódios, pergunta para ela se não dava para falar numa linguagem mais fácil, e ela responde que não, que o convite agora é esse. Palavras minhas, não é assim que ela diz. Que o convite é esse, né? Despertar o interesse pelo estudo. E o estudo de quê? De si mesmo, do Evangelho. E do Evangelho em si mesmo. Só assim, conhecendo a nós e o Evangelho, aplicando-o nas nossas vidas, vamos poder cultivar esse reino de Deus em nós. Só assim essa semente vai germinar. Espíritos imortais que somos, temos essa semente há milênios, mas parece que temos regado pouco, cuidado pouco, adubado pouco, porque ainda estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações. Então vamos seguir o convite da doutrina, o convite de Joana de Ângeles, que é o convite de Jesus, de estudar o Evangelho, de entender o que Jesus disse, de despertar em nós essa vontade do progresso verdadeiro, do progresso espiritual, sabendo que é possível, isso não é uma meta impossível. Chegarmos ao nível de espírito puros, ainda nos faltam milênios, certamente. Mas cada passo que nós dermos na construção do bem já é alguma coisa. Joana nos diz assim: a existência humana é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas trabalhadas pelo tempo por meio de automatismos que se transformam em instintos e se transformam nas elevadas expressões de sentimento e da razão. Então já passamos por essas fases, isso ela nos diz no livro Amor, Imbatível Amor. Ela nos diz assim que o próprio esforço, na mínima realização vitoriosa, contribui para o favorecimento da capacidade de prosseguir conquistando as metas que, ao serem alcançadas, oferecem outras novas que podem proporcionar melhores condições de plenitude e de integração na consciência cósmica. Cada etapa vencida, portanto, mais capacita o ser para as porvindouras, que lhe cumpre conquistar. Então, encerramos por aqui esse estudo com Joana de Ângeles, sabendo disso, com essas palavras dela. Por menor que tenha sido a nossa realização, tivemos o máximo de amor, demos o melhor que podemos, o melhor que somos capazes nesse momento, e esperamos que esse esforço de todos nós continue e possa gerar novas etapas, novas conquistas e sempre, principalmente, o aperfeiçoamento do nosso eu espiritual, do nosso espírito imortal, para que tenhamos vida com V maiúsculo, como Joana nos fala. Pela sua companhia todo esse tempo, muito obrigada, pela sua presença, pela sua energia. Alguns tiveram sempre presentes e é motivo de muita gratidão para a gente ter essa oportunidade de estudarmos juntos, ainda que seja de maneira virtual, mas o amor é real. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.